Hoje eu vou te mostrar as 5 principais métricas para você analisar no TikTok e apresentar isso para o seu cliente de forma muito clara e fácil de ser compreendida. E eu vou te mostrar isso dentro de um relatório para ficar mais fácil de acompanhar. Mas você pode olhar isso dentro da sua própria conta, analisar postagem a postagem, mas com um relatório fica um pouco mais fácil, vai ficar um pouco mais lúdico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então a gente está aqui dentro de um relatório de uma conta de demonstração e a gente tem as métricas total de visualizações, total de curtidas, total de compartilhamento, número de vídeos, comentários e os vídeos em destaque. Então a gente tem aqui as métricas gerais das postagens que foram feitas dentro dessa conta de demonstração e a gente já consegue analisar algumas coisas. A gente tem, por exemplo, total de visualizações, que é talvez o que chama mais atenção aqui, porque é uma métrica que está um volume mais alto, que está crescendo bastante e ela está diretamente relacionada a se seu vídeo viralizou ou não, se você conseguiu expandir e furar a sua bolha ou não. É uma métrica extremamente importante dentro do TikTok e ela consegue te trazer aqui já insights, se você está crescendo sua conta ou se você não está crescendo sua conta. Ela dá para você apresentar para alguém trazendo como uma métrica principal do que funcionou, o que não funcionou dentro das suas publicações, dos seus testes. E aí a gente consegue já fazer um link com os vídeos que foram postados. Então a gente tem aqui embaixo uma tabela de vídeos postados e eles estão ordenados pelos que têm aqui maior número de visualizações. Quando você pega suas postagens e olha para que performaram melhor dentro de um período de análise, ou seja, as que tiveram maior desempenho, as que explodiram ali fora da sua bolha, que você conseguiu atingir um número maior de pessoas, elas são muito interessantes. Você vai ter que entender ali como é que foi o começo desse vídeo, o que chamou a atenção das pessoas, como é que foi o meio desse vídeo e como é que foi o final desse vídeo. O começo do vídeo são os primeiros segundos que chamam a atenção para que a pessoa fique ali. O meio do vídeo é o que reteve essa pessoa ali por mais tempo e que realmente criou a interação, criou o relacionamento para gerar uma curtida, para gerar um compartilhamento. E o final é aquela parte que você de fato chama a pessoa para fazer alguma coisa, para ela te seguir, para ela enviar para alguém, para ela curtir, ou até mesmo o final é o que faz a pessoa assistir de novo, porque você faz ela iniciar ali um loop que é muito comum em vídeos de TikTok, vídeos curtos, quando você garante que a pessoa fique curiosa e precisa assistir um vídeo de novo para entender realmente completo o que você fez ali naquela construção. Então quando a gente olha ali o total de visualizações, a gente tem uma noção de como a conta está performando, mas quando a gente desce a nível do vídeo e vê cada vídeo, qual que performou melhor, a gente consegue fazer essa análise de, beleza, esse meu vídeo performou melhor, o que eu fiz bem no início dele, o que eu fiz bem no meio dele, o que eu fiz bem no final. E aí você consegue descer para os vídeos que performaram pior e comparar, né? No começo desse vídeo eu fiz esse tipo de chamada para ação. Aquele que performou menos, eu fiz uma chamada diferente. E você vai testando e entendendo qual tipo de vídeo você vai melhorar e construir. Dado que você vai apresentar esses dados para alguém, você consegue sugerir melhorias nos vídeos e no conteúdo dessa pessoa a partir dos dados que você teve aqui de resultado dentro do TikTok. E eu falei que ia te dar 5 métricas, né? Eu falei do total de visualizações e o total de visualizações dentro das postagens, ou seja, a métrica de total de visualizações no sentido de quanto ela foi responsável, a consequência de um bom vídeo criado. Então agora a gente consegue olhar para total de curtidas, comentários e compartilhamentos, que fecha as 5 métricas que a gente precisa analisar. E por que curtida, comentário e compartilhamento é importante? Porque é o sensor, é o indicativo de que você conseguiu fazer seu usuário executar uma ação. Se o seu conteúdo gerou uma curtida, quer dizer que você influenciou esse usuário a curtir. Ou no caso do comentário, você influenciou esse usuário a comentar. E a mesma coisa no nível da curtida. Então, essas 3 somadas te dão ali um nível de interação que você teve na conta ou dentro de cada vídeo. Você consegue entender o quanto de influência você tem com essas pessoas. Um vídeo que teve muitas visualizações, mas pouca interação, ele pode até ter sido um vídeo de sucesso do ponto de vista de furar bolha, expandir, viralizar, mas ele teve pouca qualificação dessas pessoas que estão com você, no sentido de que você não consegue influenciá-las a comprar um produto, a comprar sua própria marca, a fazer alguma coisa para uma publi. Então, quando você está dando esse feedback, apresentando esses dados para a pessoa, essa taxa de engajamento, quanto você conseguiu fazer as pessoas engajarem com o seu conteúdo, é extremamente importante para vocês entenderem o quanto de influência essa conta tem, esse vídeo tem, essa pessoa tem, porque é justamente isso que vai ser monetizável ou que vai gerar ali algum conteúdo, tanto para um influenciador vender uma publicidade ou vender o próprio produto, quanto para uma empresa vender ali o próprio sistema, o próprio software, o próprio produto que ela tem. Então a interação ali ela vem antes da compra. Você precisa entender como estão esses números para saber se isso está fazendo sentido, dado ali o quanto de visualização e o quanto de exposição o seu conteúdo está atingindo. Então a gente fecha essas 5 métricas dessa maneira, né? Total de visualizações, os vídeos de forma individualizada ali, aqui no caso sendo essa tabela, e as métricas de interação, curtidas, comentários e compartilhamentos. Agora, dentro desse relatório que a gente tem aqui, né, com uma métrica bônus, uma métrica extra, tem um número de vídeos. E ele é bem interessante a gente ter em mente, porque se você tem muitos vídeos, você tem mais chances de viralizar, de ter uma visualização melhor, de ter mais curtidas e interações. Se você tem menos vídeos, você diminui as suas chances, né? Sempre quando você for apresentar para alguém, vale a pena você ter essas 5 métricas que a gente comentou, mas ter em mente que o número de vídeos impacta diretamente nesse resultado. Então, trazer essa cesta como um bônus para realmente dar uma visão mais aprofundada do que você está apresentando para alguém, da sua própria
própria análise faz muita diferença. Se está fazendo sentido para você, se inscreve nesse canal, porque a gente faz vídeos o tempo todo te ajudando a melhorar seus resultados no TikTok, no Instagram e em todas as redes sociais. A gente já falou agora sobre as métricas, você já tem mais clareza sobre elas, como elas funcionam, as relações entre si, mas agora a gente também pode falar sobre como apresentar isso para o seu cliente ou para o seu diretor, para alguém que você está querendo prestar conta desses dados. E eu já deixei algumas pistas do que você pode apresentar em relação à relação entre essas métricas, mas é importante que você faça uma apresentação de forma clara, que você tenha essas métricas organizadas, que seja um relatório ou um dashboard fácil da pessoa compreender o que está acontecendo. Durante essa apresentação, você precisa mostrar os dados que deram certo, mas também os que deram errado. Não pode esconder as métricas que estão ruins. Então, se você teve poucos comentários, mostra que teve poucos comentários e tenta entender o motivo por trás desses resultados. Entender o motivo por trás dos resultados é o que faz a diferença para que o relatório seja a base dos próximos passos dessa conta. Ou seja, você entende o que deu certo e o que deu errado, reforça o que deu certo e corrige o que deu errado. Então, se você está olhando para uma conta que ela é muito boa de visualização, mas ela interage pouco, ou seja, ela tem baixa curtida, baixo compartilhamento e baixo comentário, vocês conseguem prever qual que é o resultado dos próximos vídeos e ajustar o que precisa ser ajustado para que esses vídeos tenham uma interação melhor. Ou se você tem muito engajamento, mas a visualização está baixa, você tem que entender o porquê que você, com a sua base, consegue engajar tanto, mas as pessoas não estão compartilhando, não está furando a bolha ali dos seus seguidores. E tudo isso é importante você construir de forma clara e com uma narrativa. Ou seja, o relatório ao ser apresentado para alguém precisa ter um começo, um meio, um fim e uma narrativa, uma história por trás dessas métricas. E essa história por trás das métricas, ela precisa falar de passado e do futuro, mas mais de futuro do que do passado. Por quê? Porque o que você já postou, o que já foi feito, o que o algoritmo já entregou, já está lá. E isso vai servir de base para o futuro. Então o relatório, ele é uma porta para os próximos passos. Quais tipos de vídeo a gente vai fazer agora? Por que a interação vai ser melhor com essas novas ideias que a gente teve? Quantos vídeos vão ser feitos? Qual que é a nossa meta de visualização? O que a gente pode fazer diferente dentro dessa estrutura aqui com o que a gente aprendeu para ter melhores resultados no futuro? O relatório é sempre uma porta para o futuro. É sempre o que trouxe a gente até aqui e como isso ajuda a gente a ir para os próximos passos. E se você apresenta um relatório dessa maneira, a pessoa que está junto com você ali entendendo o que precisa ser feito, ela vai ter muito maior clareza de como que esses dados importam no dia a dia dela, porque ela vê os dados como uma ferramenta para entender o que vai gerar resultado e quais são os próximos passos que ela precisa fazer. Isso te dá muito mais tranquilidade e confiança na hora de apresentar para alguém, porque não é da sua cabeça, não foi você que inventou que você precisa fazer uma chamada para ação diferente ou que seu vídeo tá bom ou tá ruim. Você tem aqui realmente qual vídeo deu certo, por que ele deu certo, qual vídeo deu errado, como é que ele deu errado, o que pode ser feito para você melhorar os seus resultados a partir desses dados. Ficou claro para você? Se você tiver alguma dúvida sobre os relatórios, sobre as métricas ou como apresentar isso para alguém, deixa aqui a sua dúvida nos comentários que a gente vai te ajudar. E é claro, se você quiser aprender mais sobre o TikTok, a gente tem uma playlist inteira que te ajuda aqui com vários vídeos muito interessantes para você dar o próximo passo nessa sua jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.